Olá pessoal, sou o Dante Mantovani. Hoje vou fazer aqui uma análise do discurso de posse do embaixador Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, no sentido de fazer uma apreciação dos elementos contidos no texto e também como uma resposta aí às críticas que vieram de todos os lados. Eu vou mostrar por que o texto está acima de qualquer crítica, dada a situação e o contexto no qual ele foi criado, pronunciado. E eu tenho aqui no meu celular, vou ler aqui no celular e vou comentando como justamente uma aplicação prática dos princípios de interpretação de texto, de leitura e interpretação de texto, que eu trabalho, como vocês sabem, nos meus cursos, notadamente o curso de guerra semântica e leitura e interpretação de textos. Muito bem, então trata-se de uma aplicação prática daquilo que nós trabalhamos de maneira mais atenta, mais teórica, e eu achei necessário fazer essa análise neste momento, justamente como já antecipei. Vi que muitas críticas foram feitas, a maioria delas completamente infundadas. Eu vou mostrar por que esse discurso está impecável, tá? E porque é um texto exemplar, lapidar, não só da nossa antologia de textos, digamos assim, ministeriais ou administrativos, que fará parte da história da administração pública brasileira, como também do ponto de vista de um texto lapidar da língua portuguesa. E passarei a explicar minuciosamente, se o tempo permitir, por que assim o considero, tá? Então, muito bem. Discurso do ministro Ernesto Araújo durante cerimônia de posse no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, 2 de janeiro de 2019. Começa assim: meu ilustre antecessor, senadora Luiz Nunes Ferreira, senhora Gisele. Excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente do STF, excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor de Mello, Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans Bragança, juntamente com os presidentes Toffoli e Collor, muito honram esta casa e muito me honram pessoalmente, cuja presença muito agradeço. Excelentíssimo Dom Giovanni Danielo, núncio apostólico, e aqui eu faço uma pausa. Muito bem, nessa primeira leva de agradecimentos nós temos dados importantes. Uns podem dizer o seguinte: como eu achei estranho ele agradecer aqui este senhor chamado Aloysio Nunes Ferreira, porque ele era o motorista do Carlos Marighella, né? Ou seja, ele colaborou de maneira ativa durante o regime militar para atentados contra a vida humana, atentados contra o Estado, atentados contra a ordem, né? Contra o exército, contra o povo de bem. Então, também nunca vi. Me parece que ele, não tenho certeza, mas parece que ele se retratou. Parece que ele se retratou. Então, mas pelo passado dele, a gente pode pensar, por que ele está agradecendo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que analisar que se trata do Ministério das Relações Exteriores, onde trabalham lá os diplomatas, né? A diplomacia é um exercício, é uma arte da administração pública que envolve exatamente o exercício da frieza, o exercício da fleuma, o exercício da paciência. E, quer queira, quer não, esse senhor, Aloysio Nunes, foi o antecessor do Ministério das Relações Exteriores. Então, ele começa por agradecer seu antecessor. Isso digamos assim, protocolar, tá? Então, todos os discursos, se vocês pegarem aí, os outros discursos também, dos outros ministros, também agradecem seus antecessores. É protocolar, até porque há um período de transição, certo? E nessa transição governamental, eles colaboram, as equipes que saem e a que entra, colaboram entre si no sentido de passar a transição do governo, isso é regulamentar, isso é legislado, inclusive, existem leis que regulamentam esse período de transição. Então, eles estão cumprindo a lei de um lado e de outro. Por isso, essa deferência a esse senhor, que mesmo tendo esse passado absolutamente condenável, que o desqualifica para assumir qualquer função pública, na minha opinião, né? Mas era o antecessor dele. Então, da mesma forma, ele
saúda o senhor José Antônio Dias Toffoli, porque ele não está saudando a pessoa também apenas, né? Isso nós temos que entender. Ele está saudando a instituição. Então, o Dias Toffoli é o atual presidente do STF, que é a instância máxima do Poder Judiciário. Começou por saudar, então, o anterior, né, chanceler, o diretor do Itamaraty, que é o palácio encarregado das relações exteriores, da diplomacia brasileira, certo? Passa ao agradecimento ao senhor Fernando Collor de Mello, e aí também alguém pode, mas por que ele agradeceu o Collor? O Collor sofreu impeachment, eu vou explicar por quê. Porque na recente história da nossa suposta redemocratização de 1988, tutelada aí pela Constituição de 88, nós tivemos uma sequência de presidentes que começa lá com José Sarney, que foi vice do Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o mandato. Depois do Sarney tivemos o Fernando Collor de Mello. Depois tivemos Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. E desses presidentes anteriores, apenas o Fernando Collor de Mello estava presente nesta posse. Então, ele saudou um ex-presidente da República. Tá? Mais uma vez, saudou o papel institucional ali representado por aquela pessoa que já ocupou este cargo. E outra coisa, nesta saudação, ele está também enaltecendo a continuidade democrática. Nos Estados Unidos, se vocês forem observar as posses dos novos presidentes, dos ministros, uma fileira de ex-presidentes vai a essas posses. Por que eles vão? Aqui no Brasil nós não temos essa institucionalidade, né? Porque nós somos muito calorosos, nós somos inimigos políticos, então nós não podemos prestar uma deferência à institucionalidade. Então, lá nos Estados Unidos, isso não é um problema. Na posse agora do... Aliás, no velório, no enterro do ex-presidente George Bush, pai, estiveram presentes lá. O filho dele, que foi presidente também, Bush filho, o Barack Obama, o Donald Trump, todos os ex-presidentes, o Clinton, todos os ex-presidentes vivos, representando o quê? A continuidade da instituição da presidência da República, que numa república presidencialista é a instância máxima do poder decisório e que é encarnada por essas pessoas que ocupam esses cargos. Então, a deferência não é a pessoa simplesmente do senhor Fernando Collor de Mello, mas ao papel que ele representou historicamente. E mais pra frente, o nosso ministro Ernesto Araújo justificará essa questão da história, né? Mas vocês vejam que eu estou aqui, quantos minutos eu já dispendi apenas neste início do texto, para vocês verem como se interpreta um texto, tá? Você tem que estabelecer o tempo todo, esse é o método da linguística textual, que eu sempre falo, né, nos seminários, no curso que é semântica, de leitura, interpretação de texto, que é o método par excellence, o método mais apropriado para leitura e interpretação de textos que há hoje do ponto de vista da linguística, das teorias, dos estudos científicos a respeito da língua e do discurso. Mas, na continuação aqui, não vamos adentrar na parte teórica, é uma aplicação desses estudos. Vejam só, na sequência ele saúda Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, certo? Que muito honra esta casa juntamente com Toffoli e Collor. Por quê? Vejam só, Dom Bertrand está a representar a Casa Imperial do Brasil, que é justamente o governo anterior ao governo republicano. E depois lá na frente eu não estou nem conseguindo me conter de ansiedade para falar o que o Ernesto Araújo vai falar lá na frente, mas eu vou adiantar um pouco o script. Ele diz que o Itamaraty é como se fosse o Ministério do Tempo, no qual ele se deparou já com várias personagens históricas. A função da diplomacia é justamente preservar a história do Brasil, preservar a nossa nação, preservar a nacionalidade. Esse texto é riquíssimo, porque depois vocês entenderão exatamente por que ele fez essas saudações lá na frente. Tá? E Dom Bertrand de Orleans e Bragança, então, fez justamente a representação desta institucionalidade anterior ao momento republicano, que é o que nós vivemos agora, tá? Mas que começou em 1889. Então, antes de 1889, o Brasil era um império, de 1822 a 1889. E antes de 1822 fazia parte de Portugal, né? Havia essa continuidade política-administrativa. Então,
é uma forma de a história se fazer viva, presente, representada e encarnada numa pessoa que ali representa a casa imperial. E uma deferência com esta forma de governo, a monarquia não é adotada hoje, mas é uma forma que historicamente tem uma grande importância, inclusive na constituição da nação brasileira. Tá? Então, tudo isso está por trás destes agradecimentos. Aí ele passa a agradecer Dom Giovanni Daniello, núncio apostólico, e também houve críticas. Né? Bom, primeiro, agradecer o chefe da Casa Imperial, que coisa retrógrada. Depois, agradecer Dom Giovanni Daniello, núncio apostólico, representando o Papa. O Estado é laico. As críticas que a gente ouve são essas. Mas, meus filhos, espera aí. Primeiro lugar, os portugueses que vieram para o Brasil, descobriram o Brasil aqui, tá? Vieram para um empreendimento de fé. Eles eram católicos, eles vieram para expandir a fé. Não tem nada a ver, inclusive o Ernesto Araújo fala depois também na frente, que aprendemos na escola que os portugueses vieram para cá por causa de ganância, de dinheiro, eles não sabiam o que tinha aqui, se iam gastar todos os recursos para atravessar o oceano, para vir aqui para pegar madeira. Não faz o menor sentido isso. Então, eles vieram para expandir a fé mesmo, que era um dever que os portugueses, a coroa portuguesa, trouxe para si, de defender, de expandir a fé cristã pelo mundo. Então, o representante do Papa da Igreja cristã é saudado e muito bem-vindo, porque justamente está na origem deste país, que é o Brasil, que ora está sendo discutido neste discurso. Tá? O tema do discurso é justamente o Brasil. Aí ele cita os demais chefes de missões diplomáticas, os ministros, né? Eu não vou ler aqui. Senador Flávio Bolsonaro, etc. Minha mulher, Maria Eduardo, meu filho, meu padrasto, meu sogro. Aqui no sogro eu achei interessante porque o sogro dele é o embaixador também. Embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia. Então, quer dizer, grande... E eu já ouvi falar desse embaixador muitas vezes. Ele já foi... não sei exatamente qual o título que ele tinha no Itamaraty, acho que era secretário-geral. Mas ele ocupou um dos altos cargos por muito tempo do Itamaraty. Então isso mostra que ele tem uma tradição na casa já por uma questão até familiar, né? Já de uma família de diplomatas, o senhor Ernesto Araújo, que além de ser um intelectual notável, então já tem toda uma tradição diplomática. Muito bem. Aí ele segue fazendo um elogio aí às palavras amáveis do ministro senador Luiz Nunes. Acho que o único ponto que eu consegui discordar dele nesse discurso foi essa amabilidade com relação a Luiz Nunes, porque ele foi motorista do Carlos Marighella, né? Isso não me desce, isso a mim não me desce. Esse cara, pra mim, não merece tanta deferência assim. Mas, enfim, Ernesto Araújo não sou eu, ele é um diplomata, ele é um lorde, digamos assim, então ele consegue ter essa deferência com o senhor Luiz Nunes que eu não consigo particularmente, né? Talvez um dia eu melhore como ser humano e consiga. Mas, enfim, senhor Luiz Nunes, talvez se ele fizesse uma declaração contundente, né, pública, dizendo: me arrependo vivamente de ter sido motorista do Carlos Marighella. Mas, enfim, isso não vem ao ponto aqui, isso é só uma observação lateral. Então, ele diz que agradece, muito tocado a deferência, e dizer que a história sempre lembrará sua condução segura desta casa, competente. Tenho minhas dúvidas de que essa condução tenha sido competente. Então, já antecipo, o único ponto que eu discordei desse discurso, mas entendo, é protocolar, todos os ministros que assumem fazem uma deferência ao antecessor. Eu diria, inclusive, que a gestão do senhor Luiz Nunes foi desastrosa à frente do Itamaraty. Quase que ele aprova, só não aprovou por pressão popular, por iniciativa do nosso amigo príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, que denunciou o plano de abertura das nossas fronteiras para todos os tipos de terroristas que poderiam vir do mundo, né? O senhor Luiz Nunes estava chefiando esta aberração de afronta, assinte, destruição da nossa soberania nacional. Então, não consigo concordar com o senhor Ernesto Araújo que a condução do senhor Luiz Nunes lá no Itamaraty foi minimamente acertada para mim, e acredito que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, né, da situação geopolítica realmente há de concordar. Mas eu entendo que o senhor Ernesto Araújo tenha sido polido, né, e o cumprimento, porque
realmente é um exercício de muita humildade, né? Isso que ele fez aqui. Então, seguindo agora no conteúdo propriamente, porque agora nós tivemos apenas os prolegômenos, né? Não sei nem quantos minutos eu já falei, só de introdução. Então vocês vejam, parece que já deu 15 minutos só a introdução, só os agradecimentos, a gente já consegue comentar tudo isso, tá? Que eu tô lendo aqui no celular, então eu não consigo ver o tempo exatamente. Mas agora nós vamos entrar no discurso propriamente dito, e vejam só. Gostaria de começar com uma frase que é absolutamente fundamental para entender o que está acontecendo no Brasil, e ele cita esta frase em grego, que é o gnoste ten aletheia kai aletheia eleuterosei umas. E vocês vejam como em grego isso soa totalmente diferente, né, do português. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso justifica o fato de ele ter citado em grego. Algumas pessoas reclamaram, falou em grego, quis dar uma de erudito, mas depois ele citou Raul Seixas. Tudo isso tem a sua razão. E eu vou explicar muito bem isso. Esta convicção íntima e profunda animou o presidente Bolsonaro na luta extraordinária que está travando para reconquistar o Brasil e devolver o Brasil aos brasileiros. Quer dizer, reconquistar o Brasil, esta reconquista do Brasil, tá, tem a ver com nosso passado, nossa história, e eu diria mais ainda, quando ele fala isso, ele tem em mente, não disse expressamente, mas podem ter certeza, tem em mente a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Foi invadida pelos muçulmanos, né, e sem querer desmerecer os muçulmanos, mas eles impuseram a cultura deles, que não é a mesma cultura que forjou a nossa civilização cristã. Então, em 1492, houve a reconquista da Península Ibérica, uma aliança, né, dos povos ibéricos, liderados pelo reino de Castela e Navarra, a princesa Isabel, e foi nesse mesmo ano, inclusive, houve o descobrimento da América aqui, uma graça, né, concedida por Deus por esta bravura na reconquista da Península Ibérica. E aqui ele diz que Bolsonaro está reconquistando e devolvendo o Brasil aos brasileiros. Que significa que o Brasil tinha sido tomado de assalto por interesses estrangeiros. E essa é a tônica, né? Estrangeiros anti-brasileiros e anticristãos. Tá? Agora, se o povo brasileiro é essencialmente, em sua maioria, cristão, então justifica-se o fato de que, não é, os interesses anti-brasileiros são também anticristãos. Ok? Muito bem. Esse versículo de São João, ele explica, né, um versículo de São João que ele citou em grego, há 3 conceitos cruciais para o pensamento humano, para a vida e para o nosso momento histórico. Gnosis, que é o conhecimento, aletheia, a verdade, e a eleutéria, ou eleuteria, que é a liberdade. Aí ele comenta cada uma dessas palavras. Aletheia, tradução mais literal, seria desvelamento, ou melhor ainda, desesquecimento. Leté é esquecimento. Leté é o rio do esquecimento que na tradição grega os mortos cruzavam para ir para o outro lado. Então, aletheia significa cruzar o rio de volta para cá. Então, ele está dizendo o seguinte: nós brasileiros nos esquecemos do que é o Brasil. Nos esquecemos do que é ser brasileiro. Nos esquecemos do que é ser cidadão. Nos esquecemos do que é ter liberdade. Nós reconhecemos a verdade e elegemos um homem que também a reconheceu. O mérito maior de Jair Bolsonaro, portanto, é justamente este: conhecer a verdade. Quer dizer, ele se deixou levar pela verdade porque, e até o Ernesto Araújo fala depois, é um homem que fala com o coração. Ou seja, ele é sincero, ele é honesto, ele fala o que vem na telha. E o brasileiro, o povo brasileiro, estava cansado desses políticos pré-fabricados que só falam o que o marqueteiro manda, com vistas a enganar o povo para uma vitória eleitoral que representa não o interesse do Brasil, mas o interesse de grupos estrangeiros que são anti-brasileiros, anticristãos, anticivilizacionais e anti-humanos, como ele demonstrará depois, no momento em que ele fala do direito de nascer, lá na frente. Tá? Ele continua essa explicação brilhante das palavras em grego, tá? E isso mostra a dimensão intelectual, um profundo conhecedor da filosofia, da história, pensamento político. Aí ele fala sobre a aletheia, cruzar o rio de volta do esquecimento. Então, para nós reconhecermos a verdade, em primeiro lugar, nós precisamos superar o esquecimento. Isso é muito importante. A aletheia envolve uma experiência autêntica, individual, sentimental, de tal maneira que o nosso conceito atual de verdade é muito pobre diante deste conceito original.
Nosso conceito de verdade normalmente se refere apenas à verdade factual. É um conceito um pouco técnico e frio, quando deveria ser algo orgânico e vivido. Quer dizer, a verdade ela tem que ser sentida. E aí ele começa, depois mais pra frente um pouco, ele fala do amor, né? Que só o amor pode nos fazer conhecer a verdade. Porque não adianta você apenas saber os fatos de uma maneira fria, mecânica e racional. Ele conecta então isto ao amor pela pátria. Nós só podemos conhecer a verdade sobre a pátria se nós amarmos a nossa pátria. É o patriotismo que está tão embaixo. Ele vai explicar por que o patriotismo está embaixo. Isso eu digo. Isso aqui, gente, é uma obra brilhante, tá? Brilhante. Daqui 50 anos vocês vêm aqui no meu canal, né? Já vou estar lá no outro plano existencial e vocês vão ver, né? Que o que eu estava falando é verdade, porque esse discurso aqui vai ser estudado em muitos livros de história ainda. Tá? Então vejam lá. Nosso conceito de verdade bom, a Aletheia nos faz desesquecer e reconectar-nos conosco mesmo, e neste redescobrimento e reconexão conosco é que a verdade liberta. A encontrar-se a si mesmo, tá? É o método também de Santo Agostinho para o conhecimento da verdade, conhecer a si mesmo. Sócrates, Santo Agostinho, toda essa linhagem, né? De grandes filósofos. Pois onde estava preso aquele que se vê libertado pela verdade, estava preso fora de si mesmo, como o povo brasileiro estava preso fora de si mesmo. Não tínhamos um representante que olhasse para nós, para o povo. Os representantes do Brasil olhavam apenas para interesses externos. Tá? Então vocês vejam, estou ainda no começo do discurso aqui e nós já tivemos todas essas questões trazidas à tona, porque o que eu estou a fazer é justamente estabelecer a conexão do texto com o mundo, com a realidade, com as coisas que nós temos acesso mediante o estudo, mediante a contemplação, mediante a experiência de vida. Tá? Assim então que se lê e se interpreta um texto. Eu não estou fazendo aqui nem uma apologia, porque o texto é muito bem escrito, muito bem redigido e muito bem contextualizado. Um texto é bom, quando você sabe se um texto é bom, é se ele se adequa à sua situação. Tá? Esse texto está plenamente adequado à situação a que se propõe. Uma mudança de governo, uma mudança de diretrizes diplomáticas. Só que está repleto e grávido de uma interpretação profunda da nossa história. História do Brasil e da relação da história do Brasil com a história da humanidade. Tá? Muito bem, então continuando, né, a interpretação do texto aqui do embaixador Ernesto Araújo, ele fala aqui o seguinte: estava procurando ser o que não é, né? O Brasil estava preso fora de si mesmo, e eu arriscaria dizer que a política externa brasileira estava presa fora do Brasil. Está corretíssimo? A política brasileira estava justamente presa no quê? Na ONU. Nós veremos daqui para frente isso com mais detalhamento. Eleuterosei umas. Eleuteria é outra palavra genial criada pelos gregos. Eu não conheço nenhuma outra língua antiga, não conheço sânscrito, etc, que tenham este conceito, né? Certo? Libertas do latim, que é uma tradução tardia do grego. Então, mesmo assim, na Grécia Antiga, eleuteria significava basicamente a liberdade civil. Era um termo jurídico. Somente com a literatura cristã, especialmente com esse trecho de São João, a eleuteria se tornou algo mais completo, mais profundo e mais elevado. Né? Então, é uma liberdade espiritual, uma liberdade do ser humano face da sua própria existência, que engloba o livre-arbítrio. A liberdade civil é uma liberdade externa, uma liberdade concedida por terceiros, né? Já a eleuteria não, é a liberdade radical do ser. A pessoa pode estar desanimada no seu canto, mas quando escuta a palavra liberdade, não há quem não levante a cabeça, subitamente alerta e pergunte: liberdade? Onde? Eu quero. O presidente Bolsonaro está libertando o Brasil por meio da verdade. Ora, gente, vamos pensar um pouco como foi a campanha. Enquanto os outros candidatos dispunham de milhões, bilhões de dólares à sua disposição, eu digo bilhões mesmo,
Porque milhões eles tinham para a campanha eleitoral, agora eles tinham bilhões por trás, uma máquina de calúnias, uma máquina de difamação, máquina de mentiras, uma máquina até que tentou assassinar o presidente Bolsonaro. Né? E nós aqui, o povo brasileiro, e aí eu vou me colocar em primeira pessoa, eu ajudei no que eu pude no sentido de desmascarar essa máquina de mentiras, trazida principalmente pela grande mídia. Então, publiquei vários artigos demonstrando como traziam, como essas mentiras eram jogadas, despejadas no atacado, não é no varejo. Aquela coisa assim, teve uma vez mesmo que em 34 países do mundo, no mesmo dia, saiu a mesma notícia sobre o Bolsonaro. Caluniando, chamando tudo que ele não é. Tá? Então é uma máquina muito rica, muito bilionária, para destruir justamente o quê? A liberdade, a verdade e o conhecimento. Porque através do conhecimento você descobre a verdade, através da verdade você se liberta. Queriam impedir o Brasil de se libertar, com esses bilhões e milhões e milhões aí. Tá? E o Bolsonaro liderou a nação no sentido desta libertação. Tá? Isso aqui está tudo no texto. Tá? Tudo no texto. E aí ele coloca-se em primeira pessoa, dizendo: nós vamos também libertar a política externa brasileira, que assim como o Brasil estava submerso nesse mar de mentiras, também a política externa submissa a isso. A política externa do Brasil era justamente uma política externa de se ajoelhar para tudo que vinha de fora, sem levar em consideração minimamente o interesse dos brasileiros. Haja vista aí o caso do BNDES, não é? O BNDES, esse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que mandou bilhões, aí, trilhões para ditaduras genocidas no mundo inteiro, enquanto um empresáriozinho do interior não consegue jamais vai conseguir um financiamento pelo BNDES. Vamos ver se agora vai conseguir. Porque eu tenho parentes mesmo que estão há 10 anos, tem empresa pequena, 10 anos tentando conseguir um financiamento do BNDES, não consegue. Agora, para Cuba, tem lá bilhões, né? Para Venezuela, mais não sei quantos bilhões, e sem juros e não cobra, né? Agora, se você é brasileiro, vai pedir um empréstimo no BNDES, eles pedem até a cor da sua cueca, eles pedem você dar até a sua cueca de garantia, né? Agora, a Venezuela não, eles davam dinheiro lá. Espero que isso acabe, eu tenho certeza que vai acabar agora. E nem cobra. Não é que não cobra juros, não cobra o empréstimo. Muito bem. Então vamos lá. Falamos da verdade, da liberdade, mas ainda não falamos do conhecimento, da gnosis. A verdade liberta, mas para chegar à verdade é preciso conhecê-la. E não se trata aqui de conhecimento racional, pois a verdade não pode ser ensinada. A verdade, nesse sentido profundo, não pode ser ensinada por dedução analítica. Gnosis é o conhecimento no sentido de uma experiência mais íntima, mais profunda do ser. A verdade é essencial, mas não pode ser ensinada nem aprendida. Ela depende de uma experiência original do indivíduo. Mas se é assim, como é que nós vamos conhecer a verdade, que é a chave de tudo isso? Para explicar isso, eu queria apelar a um brasileiro ilustre, Renato Russo, que diz o seguinte: é só o amor que conhece o que é verdade. Não são a cautela ou a prudência que conhece o que é verdade, mas o amor. E aí, pausa também, aí o pessoal da direita criticou o Ernesto Araújo porque ele citou o Renato Russo. Mas a citação se justifica por algumas razões. Primeiro, porque o que o Renato Russo disse, independente do que ele tenha feito na vida dele, né, tá correto. O amor que conhece a verdade, certo? Muito bem. Dizem que o Renato Russo se converteu ao cristianismo no final da vida, etc. Não sei. Outra, Renato Russo é brasiliense. É brasileiro, é da cultura pop, digamos assim, então muitas pessoas não conhecem. Aí o Ernesto Araújo traz o quê? O que ele fala que ele vai fazer, ele já faz nesse discurso. Trazer o Itamaraty para perto do povo. Tá? Então, cita uma pessoa conhecida do povo. Ele não está querendo só, vou falar em grego aqui, vou falar em tupi-guarani e ninguém vai entender. Não, peraí, Renato Russo. Lá na frente ele citou um seguidor que ele tem do Twitter. Ele está fazendo um esforço. É isso que a diplomacia tem que fazer. Um esforço para conectar-se ao presente. Conectar-se ao povo. Diz que vai colocar o Itamaraty a serviço do povo. Isso que, não é, nunca tinha sido feito antes por nenhum diplomata que chefiou o Itamaraty. Muito bem. A cautela, a prudência e o pragmatismo são bons instrumentos quando sabemos para onde queremos ir. Mas eles não nos ensinam para onde ir. Não nos mostram o que somos. Não nos explicam a nós mesmos. É só o amor que explica o Brasil. O amor e a coragem que do amor decorre
conduziram os nossos ancestrais a formarem esta nação imensa e complexa. Uma nação do tamanho do Brasil, naquela época, sem os recursos tecnológicos que nós temos hoje, é realmente só o amor mesmo. E a coragem nasce do amor. Né? Porque quando você ama, você tem coragem de defender aquilo que você ama. Então uma nação sem amor é uma nação desprovida de essência, de substância. Ninguém vai defender aquilo que não ama. Acaba-se a nação. Tá? Então o amor explica a origem da nação. É através do amor que nós vamos recuperar a nossa nação, que foi quase destruída, né, pelos governos anteriores. Olha lá, nós passamos anos na escola, ele cita aquilo que eu falei anteriormente, passamos anos na escola, quase todos nós, escutando que foi a ganância, o anseio de riqueza, ou acaso que formou o Brasil, mas não foi. Por amor, a coragem, a fé que nos trouxeram aqui e tal, já expliquei isso, né? Aí ele diz aqui, ó, Anauê Jaci, Etsimbeaê, Indeiru, Mahunhue. Eu não vou ler tudo, né, porque ninguém entende tupi, mas ele colocou aqui para dar a sonoridade diferenciada, que é a Ave Maria em tupi, na versão original do padre José de Anchieta, que foi um grande apóstolo do Brasil, declarado santo em 2014 pelo Papa Francisco. E ele traduz Maria por Jaci, a lua, e Anauê Jaci, Jesus por Tupã, o trovão. Tá? E uma pausa aqui para falar do José de Anchieta, que foi um dos grandes civilizadores do Brasil. Escreveu uma gramática da língua tupi para justamente auxiliar, né, os indígenas a se comunicarem com os portugueses, para poder levar para eles a fé cristã, poder catequizá-los, para poder civilizá-los. Porque os índios eram selvagens, eles comiam uns aos outros, né? Comiam no sentido literal, comiam carne humana, era uma coisa bárbara, selvagem. Então esses grandes apóstolos vieram aqui para difundir a fé. Então é muito importante essa menção de José de Anchieta. Vocês viram que no começo da minha explanação, da minha análise, eu falei justamente que o Ernesto Araújo faz uma referência constante a momentos importantes da história do Brasil. Tá? Então aqui precisamos da aletheia, o desesquecimento. Lembrar os nossos verdadeiros heróis, como José de Anchieta, que foi um grande herói do Brasil. Precisamos libertar a nossa memória histórica, da qual esta modesta oração faz parte. Para libertar o Itamaraty através da verdade, precisamos recuperar o papel do Itamaraty como guardião da continuidade da memória brasileira. Então não é apenas uma instituição que faz a diplomacia, mas guarda a memória do Brasil. Né? Então o desesquecimento. Para você seguir fazendo... a diplomacia estabelece o quê? Os laços da continuidade futura da nação. Para isso é preciso conhecimentos profundos da história desta mesma nação. Tá certo? Aí eles narram uma experiência. Ele diz assim, o conhecimento vem do amor e vem de uma experiência pessoal. Ele narra a experiência pessoal dele no início do Itamaraty. Aqui, né? No início da carreira dele. Eu me lembro da emoção que senti pela primeira vez, quando eu era terceiro secretário, subi as escadas para o terceiro andar. Logo vi o quadro da coroação de Dom Pedro I e do Grito do Ipiranga. Eu, que tinha 22 anos, me lembrei de quando tinha 5 anos e assisti maravilhado no cinema o filme Independência ou Morte com Tarcísio Meira. Pensei, então, tudo isso existe, tudo isso está aqui. Né? Estabeleceu mais uma ligação aí com a cultura de massas, o cinema, o Tarcísio Meira, que é um autor conhecido. E aí teve algumas críticas ao discurso que falavam o seguinte: é um samba do crioulo doido, é o ecletismo, o Estadão, que é um jornal que já foi bom no passado, né? Chamou de obscurantismo. Por quê? Porque eles não entenderam isso que eu estou explicando aqui. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo, mostre aí para os seus colegas jornalistas, ou mandem lá para o Estadão, para esses veículos aí que não sabem ler e interpretar um texto de acordo com a necessidade, né, histórica do momento, tá bom? Então, ele diz o seguinte: eu me lembro desse momento muito marcadamente e percebi, olha, isso aqui não é simplesmente uma repartição pública, isso aqui é uma espécie de santuário, é uma espécie de túnel do tempo, onde os heróis estão vivos, os heróis famosos e os anônimos, onde nós convivemos com os descobridores, Alexandre de Gusmão, José de Anchieta, Dom João VI, com os imperadores e princesas, os bandeirantes e os abolicionistas, momentos importantes da nossa história, vejam lá. Seringueiros, garimpeiros e tropeiros que construíram essa nação, e até mesmo com o estranho caso de um barão monarquista que se tornou o grande ídolo da República. Cita aqui o caso do Barão do Rio Branco, que foi o patrono da nossa diplomacia, né, que conseguiu adquirir
uma quantidade imensa de território para o Brasil na base da inteligência, na base da diplomacia, na base do conhecimento da história, da cultura dos outros povos, né? Especialmente dos vizinhos. Aí ele cita uma outra questão muito interessante aqui, que eu também vou indicar para vocês, se vocês ainda não viram. Assistam esse seriado chamado Ministério del Tiempo. Eu diria que Itamaraty é um Ministério do Tempo. Este seriado está no Netflix e mostra justamente agentes de um ministério do governo da Espanha que voltam no tempo para consertar problemas que podem acontecer se outras pessoas mal intencionadas viajam no tempo também para distorcer a história. Então é basicamente isso também a função do Itamaraty, nesse Ministério do Tempo. Esse seriado é muito interessante porque mostra justamente a importância que tem cada momento da história, né? E nós obviamente não podemos mudar o que já se passou, mas nós podemos conhecer, e conhecendo a história como ela é de fato, a verdade, né? Desesquecimento, desvelamento, conhecimento, gnoses, aletheia, eleuteria, aí nós obtemos a eleuteria, a liberdade de agir conforme nossa própria particularidade, nossa própria vocação enquanto nação, certo? Muito bem. Vamos ver onde que ele fala. Eu recomendo, eu diria que o Itamaraty é o Ministério do Tempo, como talvez nenhuma outra instituição no Brasil. Nós temos a responsabilidade de proteger e regar este tronco histórico multissecular por onde corre a seiva da nacionalidade. O presidente Bolsonaro disse que nós estamos vivendo um momento de uma nova independência. De fato, e eu já digo que essa independência é que em relação ao globalismo. Ele disse também aqui, é isso que os brasileiros sentimos e deveríamos senti-lo e vivê-lo mais aqui no Itamaraty, onde a história está tão presente. Deveríamos deixar fluir por estes salões, corredores, a emoção deste novo nascimento da pátria. Precisamos desesquecer e lembrar de quem somos, de quem estamos voltando a ser. Então já estamos nesse processo de desesquecimento. Se não fosse isso, nós não teríamos tido esta mudança de governo. Se o povo não tivesse desesquecido, não teriam saído às ruas, aos milhões, para impedir a fraude eleitoral novamente. Tá? Diz o lema do Barão do Rio Branco: Ubique patria memor. Normalmente se traduz como em todos os lugares lembrar-se da pátria. Aqui os senhores me perdoarão a um professor de latim frustrado que nunca fui antes de querer ser diplomata, para dizer que está errada esta tradução. Memor é uma primeira pessoa. Na verdade é em todos os lugares eu me lembro da pátria. Aí ele diz, né, sobre essa tradução: é um compromisso de vida pessoal que cada um de nós assume. Não é uma simples anotação na agenda. Isso já é uma exortação aos diplomatas, que é uma plateia ali essencialmente constituída por diplomatas. Então vejam como que um texto se constitui. Ele exorta os diplomatas. Onde vocês forem, e o Brasil tem embaixadas, tem consulados, tem representações diplomáticas em quase todos os países do mundo, onde vocês forem, levem a pátria. Qual foi o último ministro que falou isso? Acho que só o Barão do Rio Branco. Né? Você acha que o chanceler do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique falaram isso? Não. Em todo lugar que vocês forem, sejam servis e submissos à ONU. Essa era a recomendação anterior. Ou ao Foro de São Paulo, ou ao Fidel Castro. Né? Agora não. Agora lembre-se da pátria. Sua pátria é o Brasil. Na verdade, a única não mudou. O que muda é o seguinte: é esse desvelamento. Vamos desesquecer quem somos. Tomar uma água enquanto eu procuro aqui o lugar. Eu me lembro da pátria. Aqui não significa simplesmente que quando estamos no exterior devemos pensar no Brasil. Como eu disse, também significa isso também. Não apenas isso, mas também. Tá? Significa, se nós pensarmos no conceito de aletheia, eu sinto essa verdade profunda que é a pátria. Eu sinto o que é ter uma pátria. E lembrar-se da pátria, portanto, como uma verdade central. Essa verdade que liberta e que só se pode conhecer pelo amor. Ele vai conectando os pontos do discurso. Lembrar-se da pátria não é lembrar-se da ordem liberal internacional, não é lembrar-se da ordem global, não é lembrar-se do que diz o último artigo da Foreign Affairs ou a última matéria do New York Times. É lembrar-se da pátria como uma realidade essencial. Não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil.
Isso daqui, meus caros, fecha com chave de ouro. Fecha com chave de ouro já o discurso. O discurso dele poderia terminar aqui. Tá? E já estaria perfeito. Mas ele não termina. Mas aqui nós temos um fecho fantástico. Nós estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil. Vamos nos desesquecer do que é o Brasil. Vamos nos lembrar, vamos nos deixar impregnar pelo amor à verdade do que é o Brasil. E aí, a partir daqui, nós vamos ditar como será a nossa diplomacia, a nossa política externa daqui para frente. Tá? Que lição. Que texto lapidar. Muito bem. Mas o texto continua, né? Então, não tenho medo de ser Brasil. Não tenho medo. Mais uma exortação aos nossos diplomatas. E aí, quando ele fala do medo, ele conecta genialmente um outro ponto nevrálgico da história da nossa civilização, que é o exemplo de Dom Sebastião. Quando preparava sua expedição à África, algum nobre da corte portuguesa perguntou a Dom Sebastião se ele não tinha medo. Ele olhou e perguntou: de que cor é o medo? Quer dizer, Dom Sebastião, que instituiu para si uma missão de vida, que foi justamente levar a fé para o mundo, como muitos reis portugueses, o próprio Dom João VI que veio para o Brasil, e foi para a África nessa batalha de Alcácer Quibir, desapareceu lá, ninguém viu para onde que ele foi, se morreu, se não morreu, né? Depois dizem que, alguns dizem que ele morreu, outros que não morreram, né? Mas nós sabemos quem ele é. Dom Sebastião se tornou um mito. Aquele que há de voltar nas zonas do mar, num dia de muita névoa. Nós não nos lembramos das pessoas que ficaram em casa, daqueles que não foram ao Alcácer Quibir, que não foram à batalha, que não foram à luta pela pátria, pela essência, pelo amor à pátria, pela nossa verdadeira vocação enquanto nação. A aletheia que liberta está com os que foram, com os que seguiram a bandeira dos seus reis e dos seus santos, sem saber se iriam voltar. Como nós que fomos, não tem por que esconder isso, é óbvio que nós somos com Bolsonaro nessa eleição. Fomos, contra tudo, contra todos, pessoas chiques mesmo que a gente conhece, torci o nariz, né? Quantas pessoas que eu conheço chiques aí, maravilhosas, muito bem colocadas socialmente, torci o nariz quando a gente falava Bolsonaro, tá aí, ó. Então, o mito ensina a não ter medo. E é curioso que o mito é o mito, e no momento atual, o mito é o apelido carinhoso que o povo brasileiro deu ao presidente Bolsonaro. Vejam, ele consegue conectar, então, esse momento da história de Portugal, que está na origem do Brasil, tá? Porque o Brasil foi descoberto no reinado de Dom Sebastião. E conecta pela noção do mito, que existe o mito de que Dom Sebastião vai voltar, até hoje em Portugal, tem os sebastianistas, né? Para libertar a nação e tal, voltar à sua verdadeira origem, tá? E Bolsonaro também tem, curiosamente, esse apelido do mito, né? Que é aquela pessoa destemida mesmo. O mito é isso, é o destemido que vai e enfrenta a mentira, munido apenas da força da verdade, né? Marcel Proust, e aí ele cita um grande escritor, romancista francês do século XIX, que é um dos maiores escritores da língua francesa, da literatura mundial, dizia que os nossos sentimentos vão se atrofiando por medo de sofrer. E eu acho que a nossa política externa vem se atrofiando por medo de ser criticada. Então, não tenham medo de sofrer e não tenham medo de ser criticados. Mais uma exortação aos diplomatas. E agora eu vou conectar um outro ponto que eu vou analisar depois, uma notícia que foi dada sobre um evento já do chanceler em Lima, no Peru, e já obteve uma grande vitória da diplomacia brasileira, conseguiu apoio de 13 de 14 países presentes nessa reunião, isso foi poucos dias depois desse discurso, condenando a ilegítima ditadura que hoje está em vigor na Venezuela. Já foi uma grande vitória da nossa diplomacia, conseguir o apoio de 13 países do continente contra a ditadura venezuelana. Não tenham medo. De uma maneira muito serena, o nosso embaixador foi lá e obteve essa vitória, que não é só uma vitória do Brasil, mas uma vitória principalmente para o povo venezuelano. Tá? Eis a nossa vocação enquanto nação. Estamos pacificando o continente já em uma semana de um novo governo.
Tá? Para não ter medo, vamos ler menos Foreign Affairs e mais Clarice Lispector ou Cecília Meirelles. Vamos ler menos The New York Times e mais José de Alencar e Gonçalves Dias. Por que ele está dizendo isso? Porque a diplomacia brasileira especializou-se em ler essa revista, Foreign Affairs, que vem lá dos Estados Unidos, pronta já. E essa revista é patrocinada pelo Diálogo Interamericano, que é comandado por figuras como Jorge Soros, um dos principais responsáveis pela implantação do globalismo no mundo. Financia todas as iniciativas que visam a dissolução da memória, da pátria, das soberanias nacionais, do conhecimento. Né? Ele é tudo isso. Conhecereis a verdade vos libertará. O Jorge Soros conta isso tudo. Ele e mais uma meia dúzia, né, de gangsters internacionais que financiam tudo que vem no sentido de apagar a memória das pessoas, distorcer a história, né, destruir o amor que as pessoas têm pela sua nação. Então, a política brasileira externa do Itamaraty, a diplomacia, estava toda voltada para isso. Lamentavelmente. Vamos escutar menos a CNN e mais Raul Seixas. E aí o pessoal da direita foi e criticou. Porque Raul Seixas, né, que era um bicho grilo e tal. Mas olha o que o Raul Seixas diz. E aí estabelece conexão também com a cultura popular. Está aproximando o Itamaraty do povo. Não fiquemos no trono de um apartamento ou de uma embaixada, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Vamos fazer alguma coisa pelas nossas vidas e pelo nosso país? Mergulhamos no oceano de sentimento e da esperança do nosso povo. Né? Então, o Raul Seixas, por mais defeitos que tivesse tido, também falou uma verdade aí. Né? O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para a ordem global. Então, Itamaraty, a partir desse dia, deixa de ser o escritório da ONU, né, para destruir o Brasil, destruir a nossa soberania e transformar-nos todos em uma massa de escravos, sem direito a nada, muito menos a liberdade, tá? E passa a trabalhar pelo povo brasileiro. Tá? Uma virada notável, monumental, epistemológica. Por isso, essas forças do mal se uniram para tentar destruir a candidatura de Jair Bolsonaro desde seu nascedouro. Né? Tentaram matá-lo, não conseguiram, enfim. O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para si mesmo. Nós somos uma casa de excelência, sim, mas para ser precisamos mostrá-lo e não ficar simplesmente repetindo isso uns para os outros. Né? Então, aí, por isso que ele aproxima do povo, está fazendo essas citações à cultura popular, colocando o Itamaraty a serviço do Brasil. Né? Ele fala quando ele ingressou, né, no Itamaraty, que repetia essa palavra. Tá? Passamos por um momento difícil da história do Brasil. Eu achei que ele estava dizendo que o Brasil está ruim e o Itamaraty está igual. Né? Ele ouviu isso de um diplomata. E ele tomou como um sinal de um grande pessimismo. Mas, na verdade, assim, passamos por um momento difícil, mas vamos superar. Então, isso tem a sua validade também. Vamos dar um passo à frente. Vamos ver aqui. Vocês podem dizer que a minha postura aqui é quixotesca. As pessoas nos chamam, às vezes, de coisas bem piores que isso. Né? Mas já seria um bom adjetivo. Por isso me lembro algo que escutei do professor Olavo de Carvalho. Então, Olavo de Carvalho é uma referência agora no Itamaraty. Vejam que mudança. É o homem que despertou o Brasil através da autoconsciência, da inteligência. Né? E ele diz o seguinte: o homem que, após o presidente Jair Bolsonaro, talvez seja o grande responsável pela imensa transformação que o Brasil está vivendo. Certa vez eu ouvi o professor Olavo referir-se a um trecho de Dom Quixote, que é o ponto central da obra. É quando Dom Quixote está caído à beira do caminho, em algum lugar de La Mancha, uma espécie de delírio, e um camponês fala com ele, e ele chama o camponês de Marquês de Manto. O camponês olha e diz: olha, eu sei que é o senhor. Eu não sou Marquês de Manto, eu sou seu vizinho, Pedro Afonso. E o senhor não é Dom Quixote. O senhor é um bom homem, que conheço há muitos anos, é Alonso Quijano. E Dom Quixote, para um segundo, pensa e responde: e eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou. Quer dizer, o mais importante é isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei quais são as minhas qualidades. Mais louco que possa parecer, Dom Quixote para todo mundo, ele sabe o que ele pode. Ele sabe qual é. Porque nessa loucura dele, suposta loucura, ele ajuda as pessoas, né? Enfim, faz as pessoas se sentirem especiais. Muito bem. Algumas pessoas dirão que o Brasil não é isso tudo que o presidente Bolsonaro acredita, e que eu também acredito. Quer dizer, vamos dizer que o Brasil é pequeno, que não tem capacidade de influir no destino do mundo. Aí, tá aprovado. 2 dias depois, foi lá em Lima e influiu no destino do continente latino-americano como há 20 anos não se fazia.
Tá? Uma vitória acachapante. Tá? E se essa ditadura do Nicolás Maduro cair, em breve, esperamos que caia, né? De podre que está, eis aqui um marco inicial. A primeira vez que um país estrangeiro fez alguma coisa de concreta contra essa ditadura. E mais, nós temos uma culpa grande nisso, porque graças aos governos, principalmente do Fernando Henrique também, mas principalmente Lula, Dilma, essa ditadura se estabeleceu, se fortaleceu e está aí hoje oprimindo, destruindo o povo venezuelano. Somos um país universalista, a partir desse universalismo queremos construir algo bom e produtivo para cada parceiro. Né? Queremos ser escutados, não por repetir dogmas insignificantes, algumas frases sépticas. Queremos ser escutados porque temos algo a dizer, porque temos amor à pátria, porque conhecemos então a verdade. Certo? Eu vou resumir aqui porque eu já me estendi bastante. Então aqui os pontos principais do discurso também eu já coloquei. Agora, a chave de ouro, quando ele mostra justamente que o grande problema do mundo atual é o globalismo. Que os analfabetos da grande mídia não sabem nem o que significa. Acham que significa globalização, que é uma coisa totalmente diferente. Né? Abertura de mercados. Não, globalismo é uma doutrina muito bem delimitada de destruição das soberanias nacionais. E ele explica aqui. Tá? Para destruir a humanidade, é preciso acabar com as nações e afastar o homem de Deus. E é isso que estão tentando. E é contra isso que nos insurgimos. E aí a grande mídia de esquerda, né? Venal vai lá e fala. O embaixador Ernesto Araújo falou de Deus no discurso. Mas que coisa mais atrasada falar de Deus. Meu filho, Deus não é atrasado. Deus é eterno. Deus está desde o início, da origem do cosmos, do universo, vai estar até o final. Atrasado é você que não percebeu isso ainda, né? O globalismo, ele define. O Ernesto define: o globalismo se constitui no ódio através das suas várias ramificações ideológicas, como o feminismo, como o abortismo, como o gaysismo, como a cultura da morte, que defende a eutanásia, ideologia de gênero, esse ecochatismo, né, essa pseudo-preocupação com o meio ambiente, animalismo e seus instrumentos contrários à nação, contrários à natureza humana e contrários ao próprio nascimento humano. Nação, natureza e nascimento, todos provêm da mesma raiz etimológica. Genial. Nação, natureza e nascimento, ou seja, as coisas brotam de algum lugar. Né? Isso se dá porque possuem entre si uma conexão profunda. Aqueles que dizem que não existem homens e mulheres, ou seja, adeptos da ideologia de gênero, são os mesmos que pregam que os países não têm direito a guardar suas fronteiras. Globalismo. São os mesmos que propalam que o feto humano não é um amontoado de células descartável. Tá? Abortistas querem matar as crianças no ventre da mãe. Dizem que a criancinha lá no ventre da mãe não é um ser humano ainda. Então tem que matar. São os mesmos que dizem que a espécie humana é uma doença que deveria desaparecer para salvar o planeta. Os animalistas, esse pessoal que diz: oh, coitadinho do cachorrinho, mas pode matar não sei quantos milhões lá na China, né? Porque um cachorrinho é infinitamente melhor do que milhões de seres humanos. Nada contra os cachorrinhos, eu gosto muito deles, mas uma alma humana é infinitamente mais valiosa. Por isso a luta pela nação é a mesma luta pela família, e a mesma luta pela vida, a mesma luta pela humanidade em sua dignidade infinita de criatura. Tá? Defesa intransigente da vida, ou seja, vai ser contra as políticas abortistas que já vêm prontas da ONU, tá? E eu diria até que tem que ter um observatório, com certeza deve estar nos planos dele, observatório da vida. Observar todas as iniciativas contrárias à vida que vêm de fora, principalmente da ONU e de seus tentáculos, para tentar impor de uma maneira não apenas legal, com modificações na legislação, mas através do ativismo judicial, principalmente do STF, né, decisões contrárias à vida, contrárias ao nascimento. Tem que ter um observatório desse tipo de política contrária à vida. Tá? Talvez o Itamaraty possa fazer isso. Quando ele era criança, ele ouvia todo mundo dizendo que o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo. Não caminhou. Não caminhou porque alguém foi lá e não deixou. Hoje escutamos que a marcha do globalismo é irreversível, mas não é irreversível. Nós queremos levar a toda parte, nós vamos lutar para reverter o globalismo e empurrá-lo de volta ao seu ponto de partida. Eis o ponto central desse discurso.
Isso daqui, gente, eu fiquei arrepiado quando eu ouvi, eu fico arrepiado agora de novo de ouvir, porque a coragem desse homem não é uma coisa pequena, não é uma coisa simples, não é uma coisa corriqueira não, tá? Isso aqui simplesmente é uma cruzada, esse homem é um cruzado, tá? E olha, eu não o conhecia bem antes disso, eu já tinha ouvido falar apenas dele. Eu o conheci nesse discurso, eu vi quem ele é, tá? Uma pessoa para pronunciar, para ser autor de um texto desse aqui, a autoridade vem de autoria. Pela autoria disso aqui, deste manifesto, tá? Já digo, o senhor Ernesto Araújo é uma grande autoridade no Ocidente, no combate a tudo que é anticivilizacional, tá? E diria que uma referência mundial no combate ao globalismo. Vocês verão ainda os bons frutos disto. Que Deus nos proteja, né? E principalmente é o nosso embaixador. Nós queremos levar a toda parte o grito sagrado da liberdade, porque a missão é gigantesca. Nós queremos levar a toda parte o grito sagrado da liberdade. Eleuteria, esse foi o primeiro grito da Guerra do Ocidente, em seu nascimento na Batalha de Salamina. Eleuteroute patrida, libertai a pátria. Mais uma vez, a conexão com o passado, com a história da cultura ocidental, estabelecendo um arco de continuidade, certo? Aí temos o Barão do Rio Branco, dizendo: eu me lembro da pátria, eu trago a pátria de dentro do seu escondimento, eu vivo a pátria na verdade. Temos Ésquilo lá na Grécia, Barão do Rio Branco no Brasil, Ésquilo na Grécia. Qual é a continuidade disso? Cultura ocidental, tradição judaico-cristã, coisa que a grande mídia, invejosa e incapaz de ler e entender este texto, não conseguiu entender a conexão de uma coisa com a outra. Qual a conexão do Ésquilo com o Barão do Rio Branco? É esta, a mesma cultura, a mesma civilização, o mesmo princípio ordenador. Eleuteria. Aletheia e eleuteria, que só são possíveis pelo conhecimento da pátria, que se dá pelo amor. Tá? Um dos instrumentos do globalismo, para abafar aqueles que se insurgem contra ele, é espalhar que para fazer comércio e negócios não se pode ter ideia nem defender valores. Então aqui, resumindo esse argumento, é o seguinte: para você fazer comércio com todas as nações, você não pode defender seus valores, porque senão ninguém vai querer comprar de você, porque vai se sentir ofendidinho. Ele mostra uma grande mentira. Se tivermos bons produtos e nos colocarmos com amor à verdade, seremos um sucesso também dos negócios, certo? E ele diz que é um espírito de missão, né? Ele vai multiplicar. Até agora foram elementos gerais, culturais, né? E ele depois especifica um pouco o que o Itamaraty fará de específico, né? Fala sobre os modelos de comércio dos anos 90, vamos reorientar nossa atuação no sistema multilateral da ONU e da atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros e não para as ONGs, porque as ONGs são instrumentos de dominação estrangeira no Brasil. Todas recebem financiamentos, né, de organizações interessadas em destruir a nossa soberania. Isso está em sintonia também com o que tem falado os generais Heleno, Santos Cruz, né, fiscalização das ONGs. Muito bem. O brasileiro está profundamente interessado, envolvido na política externa desde a eleição de Bolsonaro. Antes ninguém falava de política externa, agora passa a falar. Trazer, né, o Itamaraty para perto do povo. Ele cita aí um seguidor do Twitter. Vejam, citou Twitter, citou Netflix, citou Raul Seixas, Renato Russo. Cultura pop, tá? Internet, era digital. Contextualização, um texto que se insere no seu contexto. Jornalistas do Estadão, da Folha, como é que é aquele outro lá? Carta Capital. Pelo amor de Deus, vocês precisam aprender a ler, tá? É assim que se lê um texto. Estou ensinando vocês aqui de uma maneira generosa até. Agora entendo, quando temos alguém que ama seu país e o povo os defende e ganha amor e respeito. Não conhecíamos isso antes de Bolsonaro. O seguidor dele não entendia porque o povo da Inglaterra ama tanto sua rainha, né? Agora eu entendo. Porque a rainha ama a sua nação. Aí há uma identificação. Tá? Isso me propõe fazer do Itamaraty um instrumento de amor pelo nosso país e pelo nosso povo. Genial, 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 genial. Por quê? Porque o instrumento do amor, o amor é o que vai nos conduzir, vai nos inserir na nova ordem global. Tá? Não a nova ordem mundial, nova ordem geopolítica. Tá? Estou certo de que podemos tornar o Brasil, ao mesmo tempo, mais competitivo, mais autêntico, ao mesmo tempo, mais econômica e comercialmente dinâmico, mais verdadeiro. Se esse homem tão inteligente está falando isso, então nós podemos confiar. Tá? Como faremos isso? Pela palavra. Acreditamos no poder infinito da palavra, que é o Logos Criador.
presidente Bolsonaro está aqui, chegou até aqui porque diz o que sente, diz a verdade. Isso é o logos, a verdade. Logos, conhecimento, significa também palavra. Tá? Então, pela palavra, pela verdade. Vamos colocar de uma maneira sincera, franca, em defesa do povo brasileiro. Ponto. Tudo se ajusta. Né? O único inimigo que nós temos é o quê? É a distorção dessa grande mídia analfabeta, incapaz de entender este texto. É só os nossos analfabetos de nível universitário, né? Que hoje em dia o diploma universitário no Brasil significa justamente um certificado quase certo de analfabetismo funcional. Tá? Vou terminar, aí no caso, Ernesto Araújo disse, vou terminar falando do princípio e citando novamente São João, a abertura do Evangelho de São João, quando diz: Enarque eno logos, princípio era o logos, era a palavra, o verbo, arche, a última palavra em grego que eu vou dizer aqui hoje, significa princípio, tanto no sentido de início quanto no sentido principalmente de força estruturante, princípio estruturante. A realidade, pelo menos a realidade humana, está estruturada em torno da linguagem, da palavra. A importância dos meus cursos de guerra semântica, interpretação de texto, por isso eu me dedico a isso também, do verbo, portanto do logos, porque é através da palavra que nós entendemos a estruturação da realidade. Tá? Então, se você ainda não está inscrito no curso Guerra Semântica, esse curso poderá lhe dar os instrumentos para fazer esse tipo de leitura. E aí, os dados você tem aí na descrição do vídeo, tá? Muito bem, a realidade, pelo menos a realidade humana, está estruturada em torno da linguagem. Tudo que temos, tudo de que precisamos é a palavra. Ela está aprisionada, mas com amor e com coragem havemos de libertá-la. A palavra está aprisionada. Por quem? Pela grande mídia, tá? Analfabeta e compromissada com essas correntes globalistas, anti-humanas, tá? Antipatrióticas e anti-logos, anti-inteligência, anti-conhecimento, detesto conhecimento. Né? Que Deus abençoe a todos vocês, aos que creem, aos que não creem, aos que estão conosco, os que ainda não estão conosco, quer dizer, um esforço para trazer para perto quem ainda não está. Que Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro e que Deus abençoe o Brasil. E despede-se dizendo Anauê Jaci, um termo em tupi-guarani. Muito obrigado. Tá? Então, meus caros, é uma peça lapidar. Ele começa por citar o Evangelho de São João no grego, termina por citar no grego, mas isso não fica desvinculado, não fica uma coisa, uma exibição de erudição, é porque é necessário, porque no grego há particularidades linguísticas que no português nós não conseguimos atingir. Cita também a usa da língua indígena do tupi, que é também próprio aqui do Brasil, tá? Faz menção à tradição portuguesa, enfim, faz o tempo todo uma conexão entre os pontos da história brasileira. Isso que a grande mídia não entendeu, inclusive com a cultura popular, com a era digital, Netflix, Twitter, rede social, etc. Texto absolutamente lapidar, fenomenalmente estruturado. Texto que se insere plenamente no seu contexto. Tá? Então, por isso é um texto lapidar do nosso idioma. Eu diria que é um texto da estirpe de uma carta do descobrimento de Pero Vaz de Caminho. Então, meus caros, eu fico por aqui nesta análise e realmente gostaria até de me aprofundar mais em vários pontos, mas devido ao tempo já estendido, peço apenas que vocês curtam se gostarem desta análise, compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, assinem aí a notificação para receber os próximos vídeos e principalmente, se você conhece alguém que é jornalista, manda esse vídeo para o seu amigo jornalista para ver se eles aprendem a ler e interpretar um texto. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem todos com Deus, até nosso próximo vídeo.